Fala família do autoconhecimento, tudo bem? Eduardo Almeida de volta com vocês, hoje falando sobre um tema bem bacana, que é a história do Whindersson Nunes e esse momento que ele está vivendo para compreendermos se dinheiro e sucesso realmente trazem felicidade. Amadinhos, a gente está vendo mais uma vez o Whindersson, esse cara incrível que tem aí 40 milhões de pessoas no seu canal do YouTube, é o maior YouTube do Brasil e um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo, como já foi comentado. Mas a gente para pensar, o que está acontecendo aqui de novo? O Whindersson de volta à mídia com essa situação da separação dele com essa Luísa Sonza, que de Sonza não tem nada. Aparentemente a menina é bastante sabida, sapeca, naquilo que está fazendo e na relação que ela está tendo com o Vitão, que é o cara que fez o vídeo com ela. E de repente esse assunto ganhou mídia e ganhou pauta, e a gente se pergunta, o que será que está acontecendo com o Whindersson, que é um cara tão bacana, realmente um rapaz do bem, com uma história incrível, que veio do nada e se fez através do seu humor irreverente, seu talento, é incrível o talento que ele realmente tem em música, e conseguiu vencer na vida, naquilo que a gente entende que seria uma carreira de sucesso. Ou seja, o Whindersson é um cara que veio do nada, hoje tem jato, tem condições para viajar para o mundo inteiro, tem todas as condições financeiras, materiais, e não apenas elas, mas também tem uma carreira muito reconhecida. É raro alguém que não goste do Whindersson. Eu mesmo, que não sou muito chegado a conteúdos mais rasos, eu acho que o conteúdo do Whindersson é um conteúdo muito bacana, porque ele consegue ser inteligente nas coisas que ele coloca. Então, particularmente, ele é um dos poucos caras que eu assisto e gosto e me divirto de vez em quando, não é uma parada para quebrar meu dia, ver as coisas, as bobagens que ele fala, mas as bobagens muito bem colocadas. Então é um cara que eu tenho que ter meu respeito e meu carinho. Agora a gente para pensar nessa situação e pensa, o que está por trás desse cenário que a gente vê de novo agora acontecendo com ele e nessa vida dele que parece que já teve uma depressão profunda, veio para a mídia de novo com a questão da depressão e agora está de volta sendo exposto com a questão do casamento. Primeira questão, eu quero dividir então esse assunto em dois, começando com a questão da vida alheia. Quando a gente para pensar por que a sociedade é tão pautada na vida alheia, isso não é novo, gente. Existem relatos no Egito antigo, lá nos hieroglifos, falando sobre a vida do imperador, os fuxicos, a revista Caras da época, e existem relatos históricos muito profundos na Roma. Roma foi uma cidade que foi, um império que foi muito pautado em fofocas. A vida dos imperadores, ela foi totalmente retratada e totalmente exposta. Os famosos eram bastante expostos, escândalos, tudo. E a sociedade tinha um grande prazer em ficar sabendo o que estava acontecendo com essas pessoas. É tão curioso, a gente começa a ver o que choca, né? No Choca hoje, a pergunta é se o Whindersson foi corno ou não foi corno, tá todo mundo falando sobre isso, colocando em xeque até a virilidade dele, que é o que acontece. Quando um homem na sociedade atual é colocado numa condição como se a namorada, a esposa dele tivesse traído ele, é automaticamente questionada a virilidade, se ele é capaz, se ele é competente de segurar uma mulher. Começa aqui as nossas distorções de valores da nossa sociedade. Nesse sentido, lá na antiga Roma, existe uma narrativa muito interessante do Plínio Velho, que é um historiador, que conta a vida do imperador Adriano. E olha que interessante, nessa narrativa ele diz assim, o imperador Adriano era tão burro, mas tão burro, que só gostava de mulheres. Sim, está lá no documento dizendo que ele era muito burro porque ele só gostava de ter relações sexuais com mulheres. Portanto, ele não era bissexual, que era um padrão muito comum na sociedade romana, até percebe-se por esse texto, que era o padrão aceito. E ser heterossexual naquela época era tido como impróprio, de gente burra, gente inferior. Então a gente olha padrões como esse e começa a compreender que aquilo que choca uma época não choca outra. Quando a gente fala da fidelidade, por exemplo, na relação, como é o caso agora está se colocando em xeque o Whindersson, a gente entende que para algumas sociedades isso é muito importante, para outras não. Na sociedade machista brasileira, é muito importante o homem ser aquele que segura a sua mulher, que tem todos os recursos para que a mulher fique com ele. Como se a gente tivesse alguma coisa que pudesse ser feito para segurar alguém com a gente. Ninguém segura ninguém. As pessoas não são objetos, elas não estão conosco porque nós seguramos. Elas estão conosco porque elas escolhem. E se elas escolherem estar com outros, como é o caso dessa menina, agora que escolha que vá. Agora não use o outro como um meio, como uma escada para um crescimento. E talvez aí venha o ponto crítico dessa situação. O Whindersson não está imune a um dos grandes processos. Como ele é um cara muito famoso, é um cara de muita referência, de muito dinheiro, esse tipo de padrão vai trazer para ele, na vida dele, gente que é oportunista. E aqui a gente começa a entender, será que o dinheiro traz felicidade? Será que o sucesso traz infelicidade ou felicidade? E o fato é que não, nem que sim, nem que não. Mas quando você sobe na vida, você começa a ter uma coisa chamada paradoxo da complexidade. O que é o paradoxo da complexidade? A vida começa a ficar mais complexa. Se você tem muito sucesso e muito dinheiro, a sua vida começa a ficar bem mais complexa, porque você tem que começar a se preocupar com coisas que você não se preocupava. Como, por exemplo, ser usado por pessoas que estão usando você como escada
pessoas que não são tão sonzas, né? Que estão usando as pessoas. Eu não quero julgar a pessoa, não, aqui meu papel não é julgar, mas é ver evidências de que muitas vezes existe realmente pessoas que estão fazendo de outros escadas, estão manipulando as pessoas, estão usando elas como meios para um fim. E nesse caso, quanto mais você tem, mais você corre esse risco. Lá no passado, o Buda já dizia isso, que quando a gente começa a viver uma vida de muita complexidade, eu vou cair num problema chamado dukkha, que é sofrimento, dor. Por que sofrimento e dor? Porque eu começo a ter medo de perder aquilo que eu conquistei. Então, a questão do dinheiro trazer felicidade, agora vamos olhar o Whindersson nesse ponto, ele já passou por uma depressão e agora está exposto de novo na mídia por essa situação. Quer dizer, ele se tornou mais feliz ou menos feliz por causa do dinheiro? Não. Aí tem um ponto interessante quando a gente olha, várias pesquisas demonstram que o dinheiro não traz felicidade, mas ele traz algumas coisas importantes. No livro Felicidade S.A., um livro maravilhoso, que é uma jornada jornalística para analisar a felicidade no mundo, o autor ele nos apresenta conceitos muito interessantes e qual é o valor financeiro que melhora as condições de vida, te dando condições de se sentir mais seguro. E esse valor no Brasil, nos Estados Unidos, outros lugares é um pouco diferente, ele oscilaria na faixa dos 20 mil reais. Até 20 mil reais ganhando por mês, você realmente tem um aumento de percepção de segurança na sua vida, você tem um aumento de percepção de que a tua vida você tem mais poder de consumo, de compras, mas isso não significa que todos os problemas estão resolvidos. Quando a gente começa a olhar aqui, a gente vai para a pirâmide de Maslow. E o que a pirâmide de Maslow nos fala? Abraham Maslow foi um psicólogo muito importante que estudou a hierarquia das necessidades humanas. E ele percebeu que as necessidades humanas elas são atingidas em padrões, como se fosse uma pirâmide. Ele não construiu a pirâmide, na verdade, como a gente usa. Quem construiu fomos nós, os marqueteiros. Eu sou um profissional de comunicação e fomos nós, os infelizes, que demos esse olhar piramidal. Mas, na verdade, ele traz a ideia de hierarquia, de necessidades humanas. Então, lá na base, a gente vai ver as necessidades fisiológicas, que é sono, comida, a gente se sentir que está realmente descansado, está bem para conseguir usar plenamente a nossa fisiologia. Então, nesse caso, ter mais dinheiro realmente resolve isso. Porque como é que eu vou poder me sentir bem se eu não comi o suficiente, se eu estou com privação de sono? É claro que aqui vai comprometer minha percepção de mundo. Então, ganhar melhor vai trazer isso para você. E nesse caso, o Whindersson claramente atingiu, aliás, em muito, esse princípio básico. O segundo é segurança, é a característica de você ter uma casa própria, bacana, poder morar, perceber que o futuro tem uma certa nível de segurança, que você sabe uma previsibilidade sobre recursos na sua vida, que você não tem medo de ser mês que vem você não vai ter como pagar o aluguel ou pagar suas contas. Então a segurança é um fator muito importante também nas condições humanas para uma vida que tenha mais sentido, mais estabilidade. E até aqui nós estamos falando por necessidades por meio da ausência. Eu vou me mobilizar porque eu não tenho. Então como eu não tenho, eu preciso preencher, algo me falta e eu vou buscar preencher isso. Então quando uma pessoa atinge o sucesso como ele tem isso plenamente atingido. Agora vem o terceiro nível, chamado nível de ser estimado, de estima, que é ser querido pelas pessoas, ser percebido como alguém relevante. E aqui tem um ponto muito interessante para a gente analisar a história do Whindersson. Sim, ele é querido por... Nós temos 40 milhões de pessoas que têm ele estão no seu canal e que vão no show dele, muita gente e tudo mais. Mas será que ele realmente é querido e estimado? Será que ele consegue identificar de fato nessa multidão de pessoas quais são as pessoas que realmente amam a ele? Ou amam o que ele representa, o dinheiro e a fama. E aqui nesse nível já começa esse excesso, uma vida com muito recurso, com muita prosperidade, muita abundância financeira, começa a criar uma distorção, que eu já não consigo mais identificar se as pessoas gostam de mim, como é o caso da ex-mulher dele, ou gostam do que eu significo para elas, me usam como um meio. Então nesse campo aqui da estima, esse paradoxo da complexidade começa a agir e trazer para a tua vida uma percepção de que talvez você não consiga mais separar o joio do trigo, e isso gera algum tipo de insegurança. Mas aqui nós começamos a entrar nos próximos níveis, que são os níveis que não vão acontecer por ausência, e sim por aspiração. E o próximo nível que a gente vai falar é o nível de se amar, da autoestima, de se perceber, de se gostar de quem se é. E aqui a gente percebe que o Whindersson não tem grandes problemas não, ele gosta de quem ele é. Ele é um cara bem resolvidinho, e isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque vai ajudar ele a ressignificar essa experiência, inclusive. Uma pessoa que tem uma autoestima elevada, que se gosta, ela vai olhar para si e dizer, pô, tudo bem, aconteceu comigo, se eu fui ou não corno, isso é irrelevante.
acontece com qualquer um. Agora, como é que ele vai traduzir isso e como é que ele vai fechar essa experiência? A autoestima vai ajudá-lo muito nesse processo, porque ele vai conseguir trabalhar ele não como se fosse uma vítima de um uso, uma vítima da sociedade, porque isso desempoderaria ele, criaria nele uma sensação muito dolorosa que no futuro, para próximas relações, poderia contaminar muito a forma como ele vê as mulheres, as relações humanas, e determinando um medo de se envolver. Então, se o Whindersson tem uma autoestima bem resolvida, ele vai trabalhar com leveza isso e vai superar essa situação sem criar grandes traumas, sem a percepção de que ele foi usado. Talvez tenha sido, e está tudo bem, pode acontecer com ele, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Então aqui a autoestima, aspiração, buscar ser mais. O Whindersson claramente demonstra que tem as bases para superar esse sofrimento, essa situação que foi criada com ele. Então aqui é um ponto positivo. Aí lá no topo da pirâmide vem a autorrealização, que é sentir-se realizado, sentir-se pleno com aquilo que se faz. E a gente percebe que em muitos aspectos ele tem nuances muito importantes da autorrealização. Agora, Clodovil falava uma coisa com aquele jeitão muito particular dele, dizia assim: é muito melhor você estar deprimido numa BMW que deprimido em um Fusca. E parece que faz sentido, mas não faz. Por que não faz, gente? Muitas vezes quando eu estou deprimido num Fusca, eu tenho ainda a perspectiva de pensar que se eu tiver dinheiro, se eu mudar minha situação, se eu mudar minha carreira, então eu serei feliz. Eu acredito que tem fatores externos que vão gerar minha felicidade. Isso pode me mobilizar a superar aquele momento, aquela dor. E se eu estou no topo do mundo? Se eu tenho 40 milhões de pessoas no meu YouTube, se eu tenho milhões de reais na minha conta, mas eu não estou feliz, para onde eu vou? Então isso aqui é uma questão que o Whindersson muitas vezes vai ter que lidar, que apesar dele ter tudo, apesar dele ter todas as pessoas à volta dele, isso não significa que a conta está fechando. Então para o Whindersson, os pontos, assim como para você e para mim, um dos pontos importantes é o sentido que eu dou à minha vida, à minha experiência. Quando a gente dá sentido às pequenas conquistas, aos pequenos tombos, a questão não é o quanto você tem, a questão é o que você faz com o que você tem. Outros testes também, tem um livro muito bom chamado O que nos faz realmente felizes, um estudo de neurociência sobre a felicidade, nos mostra que, na verdade, o dinheiro não traz a felicidade, ele potencializa o que você é. Pessoas que ganharam prêmios de mais de 5 milhões de dólares em loterias e prêmios na Austrália, foram acompanhadas e verificou se elas estavam felizes ou infelizes depois de 5 anos. E olha que bacana, gente, se identificou que na verdade elas estavam exatamente igual ao que elas estavam antes. Ou seja, quem ganhou 5 milhões de dólares e que era infeliz antes do prêmio voltou a ser infeliz. E as pessoas que ganharam 5 milhões de dólares e que eram felizes ficaram mais felizes porque potencializaram aquilo que eram. Ou seja, o dinheiro, o sucesso, ele nunca vai ser a resposta. Ele vai ser um meio para potencializar o sentido que já existe em você. Então, meu caro Whindersson, e a você que está aqui nos vendo, se a vida está difícil agora, a questão é o sentido que você vai dar para ela. Ele vai superar isso, nós vamos superar as nossas dores, assim como também sofremos. Agora, eu te faço um convite, saia dessa vida medíocre. Pare de se questionar por que o Whindersson está vivendo isso. Existe um ditado popular que diz assim: pessoas extraordinárias falam de ideias, pessoas comuns falam de coisas, pessoas medíocres falam de pessoas. Se você está falando do Whindersson, não está se preocupando se ele foi corno ou não, adivinhe em qual desses 3 níveis você está. Comece a pensar em falar de projetos, falar de ideias, falar de coisas que te enaltecem, que te fazem crescer. E assim como ele, vamos juntos entender que sim, o dinheiro é muito importante, o sucesso pode ser muito bom quando ele vem como consequência daquilo que se é, mas isso não é garantia de felicidade. A garantia de felicidade está naquilo que você faz com a sua vida, no sentido que você dá as suas conquistas, as suas experiências. Vamos junto então continuar a fazer essa transformação para aumentar o nível de consciência em nosso mundo. Gostou do vídeo? Vamos lá! Então faça sempre aquele importante ritual, dê teu like, comente aqui embaixo e vamos entender que o mundo precisa mudar o seu nível de consciência. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente tem recursos, mais a gente consegue lidar com a complexidade da vida nessa existência. Vamos junto, é sempre bom estar com você.